Amém, irmãos? Vamos todos de pé, abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo número 20. Eu esqueci de falar, realmente a irmã está me lembrando. A nossa irmã Célia, ela teve uma enfermidade, teve um problema essa semana, e ela está na casa da sua irmã, mas pede a oração da igreja. Ela teve uma paralisia facial, não é nada assim de derrame ou qualquer coisa desse tipo, mas parece que é um vírus, né? Mas ela requer aí as suas orações. Você possa orar pela nossa irmã Célia. Amém? Amém, queridos. Deuteronômio capítulo 20. Vamos abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 20. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Deuteronômio, capítulo número 20, do versículo 1 até o versículo 8. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, nem tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo dizendo: qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torna-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra que acabamos de ler, por tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração e pela oportunidade que temos esta noite de mais uma vez estar na Tua casa, Pai, reunidos em Teu nome para prestar culto ao Senhor. E a parte do nosso culto, ouvir a Tua palavra, receber do Senhor o alimento que venha transformar a nossa vida, que venha dar direção a cada um de nós, Pai. A direção que precisamos vem da Tua palavra, não vem de doutrinas nem de filosofias humanas, Pai, mas vem de ouvirmos a Tua voz, de sermos esta noite alimentados pelo Senhor no nosso espírito, para que haja um fortalecimento de cada um de nós. E é o que eu te peço essa noite, Pai, vem falar conosco, vem, ó Deus, pelo Espírito Santo, ministrar a cada um de nós, e usa, Senhor, a minha vida. Eu me coloco em Tuas mãos, eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua unção, para ministrar a Tua palavra, e fazer isso com poder, de modo a alcançar os corações. Assim oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nesse texto que lemos, Deus está preparando o seu povo para uma guerra, para uma batalha. O texto é parte de uma instrução que o Senhor está trazendo para que o povo, no momento que tivesse que enfrentar um inimigo, soubesse como agir. Deus está instruindo o seu povo em relação à guerra. Talvez você pergunte: ora, mas o que eu tenho com isso? Eu não estou em guerra, eu não tenho nenhuma guerra para vencer. Será que isso é verdade, irmãos?
Eu acredito que nós todos estamos em guerra, quer nós queiramos ou não. Há uma guerra espiritual que todo dia é travada por cada um de nós. Nós lutamos contra principados e potestades, nós lutamos contra inimigos do Evangelho, nós lutamos contra a nossa carne, nós lutamos contra Satanás. Todo dia nós estamos enfrentando guerras, enfrentando lutas. Então eu creio que isso tem tudo a ver com a gente. Embora a nossa guerra não seja física, ela é espiritual. E os princípios que Deus está ensinando a Israel, eu creio, podem ser aplicados às nossas batalhas do dia a dia. Porque nós também, como eu disse aqui, temos inimigos que precisam ser vencidos, irmãos. Você quer vencer ou você quer perder? Você quer vencer. Você quer enfrentar o seu inimigo ou você quer fugir dele? A fuga não é uma opção, irmãos. Nós precisamos lutar e vencer. Então há inimigos que nós precisamos encarar. E eu acredito que Deus certamente quer nos dar vitória. Como Deus queria dar vitória a Israel. E para que a vitória acontecesse, Ele fala ao seu povo. Deus está falando ao seu povo. E eu creio que esta noite Deus quer falar ao seu coração. Porque Ele quer também que você vença os obstáculos, os inimigos que você vai certamente enfrentar. Então ouça a palavra de Deus, ouça as instruções detalhadas de Deus, para que você possa vencer. Porque eu não tenho dúvida que Ele deseja a nossa vitória. Deus é por nós, amém, irmãos? Deus não é contra nós. E Ele, quando diz que é por nós, Ele ainda pergunta, então quem pode ser contra nós, se Ele está do nosso lado? Mas se Ele é por nós, eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso dar ouvidos à sua palavra. E é por isso que Ele vem orientar o seu povo. Deus se preocupa com o seu povo. E Israel iria enfrentar várias lutas, vários povos, várias terras que precisavam ser tomadas, dominadas. Então Deus fala ao povo, manda a palavra para instruir todos eles da maneira como eles deviam agir para vencer essas dificuldades. E Deus orienta. E esse texto que a gente leu é um dos textos de orientação do Senhor para que o povo possa ir à guerra e vencer. Eu não sei se você reparou, enquanto nós líamos o texto, que o assunto central dessa orientação, irmãos, é o medo. Percebeu quantas vezes o Senhor fala a respeito do medo nesses versículos que a gente leu? Eu digo a você que toda a orientação de Deus girava em torno do medo que poderia trazer a derrota para aquele povo. Veja, não era o inimigo que iria impor a derrota. Era o povo que iria perder, se deixasse se dominar pelo medo. Por isso o Senhor está orientando o seu povo a não ter medo. E Ele vai falar isso várias vezes, são 8 vezes pelo menos, que o medo ou coisas relacionadas ao medo são mencionadas no texto, versículo 1, versículo 3, versículo 8. Em todos esses versículos Deus menciona coisas relacionadas ao medo. E o prejuízo que o medo poderia trazer para as pessoas na hora de enfrentar os seus inimigos e as suas batalhas. Então eu creio que essa noite Deus quer falar conosco, irmãos, a respeito das lutas e batalhas que nós temos para enfrentar. E a respeito do medo que volta e meia quer tomar a frente da nossa vida e quer dominar o nosso coração. Como eu disse, eu repito, Deus quer que você vença. Amém? Mas você quer vencer? Essa é a pergunta. Se você quer vencer, ouça a palavra do Senhor. Primeira observação do texto está no versículo 1. Diz o texto: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires o quê? Cavalos, carros e um povo mais numeroso do que vocês, não temam, pois o Senhor, Deus de vocês, que fez vocês saírem da terra do Egito, Ele está com vocês. A instrução já começa trazendo essa grande realidade, porque o medo, irmãos, é um problema sério, porque o medo, ele representa, ele aponta para uma falta de fé, para uma falta de confiança. Quando eu me deixo dominar pelo medo,
é como se eu estivesse dizendo que eu não confio tanto assim em Deus, que eu não confio de fato que Ele está comigo, que eu não confio no cuidado dEle. Por isso eu temo os obstáculos e inimigos que estão diante de mim. Veja, e Deus diz no texto que poderiam acontecer razões para que o medo aparecesse. Eles iriam enfrentar uns povos que eram mais fortes, mais numerosos, mais bem preparados, mais bem aparelhados para aquela guerra, mais cavalos, mais carros, mais pessoas. Era para que o medo fosse uma consequência natural. Mas Deus está dizendo, entretanto, não temam, porque o Deus que tirou vocês do Egito, Ele vai estar com vocês. Traz isso para a nossa realidade agora. Você tem lutas para enfrentar? Você tem inimigos? E parece engraçado, mas Deus tirou você do Egito também, não tirou? Você não vivia no Egito do pecado, dominado por Faraó, preso nos teus delitos, nos teus pecados, morto, e de lá o Senhor não te libertou com mão poderosa? E Ele te libertou e prometeu através de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então isso se aplica a nós. Deus nos libertou do Egito, e Deus está conosco todos os dias. Eu vou enfrentar inimigos que são maiores do que eu, são mais bem preparados do que eu, são mais aparelhados do que eu, mas o Senhor está dizendo: não tema. Então a primeira coisa que está em jogo aqui é a minha fé. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus me libertou do Egito. Eu acredito na promessa que Ele fez de estar comigo todos os dias. Eu acredito que mesmo meus olhos vendo uma realidade muito adversa, eu ainda assim serei vitorioso, porque Deus está comigo e eu não preciso ter medo. Essa é a questão, irmãos. O medo, ele aponta para uma falta de fé. O inimigo pode ser bem forte, bem armado, mas Deus já fez milagres na nossa vida. O maior de todos é a nossa libertação. Qual o maior milagre que Deus já fez na sua vida? Foi a tua salvação, irmão. Não foi a tua cura, não foi nada desse tipo. Foi a tua salvação, esse é o maior milagre. Você estava morto, agora você está vivo. Você estava prisioneiro, agora você está livre. Você estava acorrentado, as correntes foram quebradas. Deus já fez milagres na tua vida. Deus tem feito coisas maravilhosas, então eu não posso ter medo. Agora, quando você tem medo, é como se você estivesse dizendo assim: não, Deus não pode me livrar. Deus não é tão poderoso assim quanto os carros e cavalos do inimigo. Deus não está tão presente assim na minha vida como Ele diz que está. Então, no fundo, é como se eu estivesse dizendo: Deus, eu acho que Ele é um pouco mentiroso, porque Ele disse que está comigo, mas como eu não o vejo, eu não acredito muito nisso que Ele disse. Essa é a reação, queridos, que nós estamos mostrando quando nos deixamos dominar pelo medo. E Deus está dizendo: vocês vão enfrentar batalhas, o inimigo é forte, o inimigo é grande, mas Deus é maior. E Deus está do teu lado. Você crê nisso, meu irmão? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Leia comigo o que diz a Bíblia em 1ª Epístola de João, lá no final, capítulo 4, verso 4. 1 de João, capítulo 4, versículo 4. É uma verdade que vai ser dita a nós pelo apóstolo João: filhinhos, vós sois de Deus. Você é de Deus? Você é mesmo de Deus? Tem certeza disso? Então não tenho que temer. Você é de Deus e você tem vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. É maior aquele que está dentro de você. Veja, nós ainda temos uma vantagem, irmãos. Israel tinha a presença de Deus ao lado. Nós temos a presença de Deus dentro. Percebe a diferença? Eu estou dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. O Senhor não está ao seu lado, Ele está dentro de você. Vocês têm vencido. E maior é aquele que está dentro de vocês do que aquele que está no mundo. É maior do que os carros, do que os cavalos dos seus inimigos. É maior do que o poderio bélico de qualquer um que se levante contra você. Porque é uma grande diferença. Deus está em você, está com você, está sobre você, está dentro de você. Percebe isso, queridos? Então não há por que temer. Mas então eu preciso confiar nisso.
eu preciso entregar a minha vida a esse Deus. Eu preciso entregar meu coração, o meu caminho. Como diz a Bíblia no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Humanamente eu olho e vejo o inimigo muito mais poderoso, muito mais numeroso, mas não sou eu que vou vencer o inimigo. É o Deus que está em mim que pelejará por mim. É isso que Deus estava dizendo a Israel. E se isso valia para Israel, muito mais vale para a gente, irmãos, que estamos numa situação muito melhor e superior à que estava Israel. Então você precisa acreditar. E como Deus diz, lançar fora esse medo que sempre vem para tirar a nossa fé, para minar a nossa fé. E se eu me deixo dominar pelo medo, eu repito, é como se eu estivesse dizendo, eu não creio, eu não confio que Deus está comigo, eu não confio nisso tudo que está sendo dito, realmente eu estou dominado por isso e não acredito nessas coisas. Há inimigos para ser vencidos, mas eles serão vencidos, em nome de Jesus. Amém? Não há realmente o que temer. Veja outra coisa que esse texto me fala, eu quero voltar ao texto contigo e ler o versículo número 2 até o versículo 4. Diz assim: quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Interessante desse texto é que Deus está falando ao povo, mas ele diz no verso 2, que quando eles chegarem à peleja, ou seja, diante da guerra, diante do inimigo, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Veja o que é a arma maior dessa vitória: a palavra de Deus. Porque o sacerdote se adianta e fala ao povo. Mas o que ele fala? Ele fala o que Deus mandou falar, você está entendendo? Ele fala a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa grande arma, irmãos. Por isso a Bíblia diz que ela é a espada. É a sua espada. Você vai vencer com o quê, irmão? Não é com pau nem com pedra. Você vai vencer com a palavra. A palavra é a nossa arma. E eu preciso dar ouvidos. Deus está dizendo, quando vocês chegarem pertinho do inimigo, quando entrarem na peleja, o sacerdote vai se adiantar e vai falar a vocês. E vocês precisam ouvir. Se tudo isso acontecesse, mas o povo não ouvisse, teria algum efeito? O sacerdote se adianta, o sacerdote diz tudo isso que está determinado aqui: ouvi Israel, vocês hoje vão vencer, porque o Senhor Deus está com vocês, Ele vai pelejar por vocês. Mas se vocês não ouvirem, adianta alguma coisa? Alguma coisa vai mudar se você não ouvir a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir da pregação. A fé só nasce quando eu dou ouvidos ao que Deus está falando, irmãos. Por isso o medo vem muitas vezes para as pessoas que não ouvem a palavra de Deus, não dão ouvidos, ou então têm ouvidos, mas não ouvem. Como eu estou dizendo domingo pela manhã, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então eu preciso ter ouvidos para ouvir, mas quando eu escuto só, mas não realmente trago para dentro de mim aquilo que eu estou ouvindo, não adianta nada. Então Deus diz: o sacerdote vai se adiantar e vai falar, mas está implícito que eu preciso ouvir o que ele está dizendo. E eu preciso acreditar no que está sendo dito, porque está sendo dito por Deus. Não é coisa da cabeça do sacerdote, é coisa de Deus. Foi Deus que instruiu, foi Deus que planejou. A palavra veio de Deus e veio de Deus para o seu coração. Irmãos, eu quero fazer uma analogia aqui hoje. Eu estou aqui trazendo a palavra de Deus para você, mas você precisa ouvir a palavra de Deus, senão o culto vai acabar e você vai continuar com medo. E você vai continuar temendo, tremendo na hora de enfrentar o inimigo, na hora de enfrentar um desafio. Ele diz: não temais, não tremais. Alguns ficam tremendo de medo, diante de obstáculos, diante de lutas, diante de inimigos. E Deus está dizendo: você não precisa temer, porque eu estou ao seu lado. Apenas você precisa dar ouvidos à minha palavra. E a palavra vai mostrar para você o caminho da vitória. É preciso dar ouvidos, é o sacerdote que está falando, e você precisa ouvir
o que Deus está dizendo. Isso é uma dica muito importante do Senhor nesse texto. E mais diz o texto, queridos, que o medo, ele realmente impede a nossa vitória. Quando nós deixamos que ele se instale, ele bloqueia a nossa possibilidade de vitória. Porque uma das características do medo, irmãos, é que ele imobiliza a vida da gente. O medo paralisa, o medo aprisiona. Não sei quantos aqui já tiveram experiências assim, quando pequenos, ou em situações de risco, de problemas, em que você levou um susto muito grande e o medo fez com que você não conseguisse sair do lugar, em que você ficou completamente aterrorizado, imobilizado, não conseguia nem andar nem fugir, ficava parado. Porque é uma característica que o medo faz com a gente, ele impõe uma imobilização. E a pessoa cheia de medo, ela não faz nada do que deveria fazer. Por isso Deus está dizendo, vocês podem me atrapalhar. Porque veja o que vai acontecer. Quando o povo de Israel ia à luta, quem é que ganhava? Era o povo ou era Deus? Era Deus, concorda? Então por que Deus tem que dar instrução para o povo? Não precisa dar instrução nenhuma, que no final ele vai ganhar mesmo, não vai? Ele está dando instrução que é para a gente não atrapalhar. Você entendeu isso? Deus está te dando instrução para você ver se não atrapalha Deus agir. Amém, irmão? E Deus vai vencer comigo, sem mim, de qualquer jeito vai vencer. Mas Ele está dando a instrução, não tenha medo. Porque o teu medo vai me atrapalhar, você vai me dar mais trabalho para vencer. Não tenha medo, porque o teu medo vai ser um bloqueio na tua vida. O teu medo não vai deixar você fazer coisa nenhuma, o teu medo vai deixar você parado. E eu quero agir através de você. Você entende isso? Deus usa quem, irmãos? Pedra. Deus usa o quê? Usa você. Deus usa gente. Deus quer usar você. Mas se você está aterrorizado, você fica paralisado. Deus não vai usar uma múmia paralítica. Amém? Deus vai usar alguém que se dispõe, que tem coragem, que quer ir e quer fazer. Amém, irmãos? Então Deus está dizendo para aquele povo, vocês não podem ter medo, porque o medo aprisiona e o medo imobiliza. E aí ele começa a dizer no versículo 5 até o versículo 7, os oficiais agora entram depois do sacerdote e eles começam a falar ao povo, dizendo, qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou, vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou, vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro a desfrute. Qual homem que está desposado com a mulher e ainda não a recebeu, vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro a receba. Veja, nessa guerra, irmãos, nós precisamos avançar. Veja, Deus, quando estava instruindo esse povo, estava instruindo o povo para avançar. Veja, a guerra na qual o Senhor nos coloca não é uma guerra defensiva. Você entende a diferença disso? Você não foi chamado para ficar na defensiva. Eu vou ficar aqui me defendendo do diabo. Não. Você foi chamado para avançar. Lá em Hebreus, a Bíblia diz o seguinte, nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Você não foi chamado apenas para ficar se defendendo. O seu chamado é para atacar. Entende isso? O seu chamado é para conquistar. O seu chamado é para dominar. O mundo jaz no maligno. E o que a gente faz? Defende o nosso cantinho aqui para o maligno não entrar aqui. Não. A Bíblia diz que nós vamos lá e tomamos do maligno o território onde ele domina. Um dia o maligno dominou a sua vida. Mas você foi salvo, então ele perdeu a sua vida. Amém? Quando você prega o evangelho para alguém, você está tomando algo do maligno. Então a nossa luta não é defensiva, a nossa luta é de ataque. A nossa luta é de ir. E quem vai se está com medo? Imagina o cristão com medo do diabo. Que beleza, né, irmão? Olha, está cheio de cristão que tem medo do diabo. Alguém com medo do diabo vai fazer o que na obra de Deus? Vai fazer nada. Mas não vou me envolver com a igreja porque o diabo ataca. Eu não vou me batizar porque eu já ouvi falar que quando as pessoas vão se batizar, o diabo ataca. Já viu isso? Tem gente que fala isso, né? Eu não vou não porque é melhor ficar quieto aqui, é melhor não fazer marola,
porque o mar não está legal. Então eu vou ficar na minha, porque se eu me envolver na obra de Deus, o diabo vai atacar a minha família, o diabo vai isso, vai aquilo. Com medo, irmão. Você não faz coisa nenhuma. Mas lembra disso. O povo foi chamado para dominar o território. Canaã estava diante deles. Quem prometeu Canaã para eles? Deus. Deus ia dar de mão beijada, não ia? Não. Tinha que ir lá e tomar. Era um presente. Mas você tinha que tomar aquele presente. Entende? A terra que mana leite e mel é um presente. Assim o Senhor nos deu. O Senhor nos deu uma missão. O Senhor nos deu a missão de tomar essa terra. Mas a gente tem que ir lá. Então a nossa missão não é ficar aqui nos defendendo do diabo. O diabo está indo para lá, o diabo para aqui, para lá. Não. A nossa missão é avançar e tomar território do diabo. Aonde o diabo atuava, agora atua a gente. Aonde o diabo influenciava, agora influencia a igreja. Agora influencia você. Em um lugar sob a opressão do diabo, agora você chegou ali e levou a luz para aquele lugar. Entendeu isso? Então agora mudou o jogo, irmãos. Nós não estamos na defensiva. Deus nos chamou para conquistar. E para conquistar tem que avançar. Agora, como é que eu vou avançar se eu estou cercado de pessoas medrosas? Diga para mim. Eu digo assim, gente, vamos lá, vamos. Aí eu vou. Quando eu olho para trás, cadê? Fui sozinho. E aí? Como é que o exército vai nesse jeito, irmão? Vamos embora, vamos lá, tamo junto, vambora. Cadê? Ficou todo mundo para trás. Como é que eu vou avançar se você tem medo? Como é que nós vamos avançar se há pessoas com medo no nosso meio? Não podemos ter medo, irmãos. Isso é algo sério que Deus está falando para a gente. Porque não há avanço se houver medo. E olha, quantas coisas você já perdeu na sua vida? Ou deixou de desfrutar por causa do medo? Fala para mim, pensa aí contigo. Quantas coisas você já deixou e depois você viu, puxa, eu não fui, eu não fiz, eu fiquei com receio, olha, podia ter ido, podia ter feito, podia ter realizado, mas não realizei, por quê? O medo dominou o meu coração. Talvez você tenha medo de sofrer. Por medo de sofrer, eu não vou amar. Já viu isso? Tem gente que é assim, né? Eu fui magoado, eu fui ferido, eu fui traído. Agora eu tenho medo de sofrer. Então não amo mais ninguém. Eu me cerco, eu me fecho, eu me enclausuro, porque eu não quero mais sofrer. Então eu tenho medo de sofrer. Talvez você tenha medo de se expor. Você tenha medo do ridículo. Essa timidez exagerada que alguns têm, na verdade, é uma grande autoestima. É um grande orgulho essa timidez. Porque é o medo de ser ridículo. É o medo de se expor, é o medo de perder, é o medo de tentar. Tem gente que tem medo de tentar. Eu não vou nem tentar. Se você não tentar, você nunca vai vencer. Concorda comigo, irmão? Ninguém vence sem tentar. Quando você dá as coisas como resolvidas, não tem jeito. Eu sou tímido, pronto, acabou. Quando você diz isso, acabou, não tem mais nada que possa ser feito por você. Eu sou medroso, acabou. Não tem mais o que fazer. Então você precisa tentar, você precisa avançar. A guerra e o território estão aí para serem conquistados. Mas se você não tentar, se você tiver medo de perder, medo de sofrer, você não vai vencer. Por isso Deus está dizendo pelo sacerdote, vão porque eu vou com vocês, não tenham medo nem tremam. E depois Deus manda os oficiais também falar ao povo. E por que os oficiais falaram depois do sacerdote? Pensa junto comigo. A gente olha o texto e de repente pensa assim, é razoável, né? Coerente, porque um comprou uma casa, o outro acabou de casar, o outro está assim, assado. Então, realmente, tem muito a perder. É melhor não ir para a guerra, né? Mas não é isso que Deus está dizendo, não, irmãos. Deus está mandando essas pessoas voltarem, porque não é que Ele esteja justificando que o que elas têm é uma boa razão para voltarem. Ele está mandando elas voltarem para elas não atrapalharem. Você está entendendo isso? Sabe por quê? Porque elas estão com preocupações. Tudo isso que Deus falou aqui, recapitulando, olha só. O homem edificou uma casa, o homem plantou uma vinha e o homem recebeu uma mulher. Todas essas áreas são áreas que trazem preocupação. No versículo 5, quando ele diz que o homem edificou uma casa, quem aqui não é preocupado com a sua casa? Quem aqui não tem preocupações com a sua casa? Todos nós temos
preocupações com a nossa casa. Quem aqui não sonha com a casa própria? Todo mundo tem essa preocupação. Quando ele diz aqui que o homem plantou uma vinha, isso simboliza o trabalho. O homem está envolvido com o seu trabalho. Quem aqui não está envolvido com o seu trabalho, não tem preocupações com relação ao seu trabalho, com o seu sustento, com a melhoria do seu modo de vida? Quem não tem essa preocupação, todos nós temos, né? E no final ele diz, o homem casou. Isso aqui fala da família, irmãos. Quem aqui não tem uma preocupação com a sua família? Quem não está preocupado com a sua família? Agora, quando essa preocupação ela vai exceder o nível do razoável, é melhor nem ir à batalha. Por isso Deus diz assim para eles, olha, pelos oficiais, o homem que estiver agora numa dessas situações pode voltar para casa, porque se está preocupado, é melhor não ir à guerra. Ou eu entrego todas estas áreas da minha vida ao Senhor, ou eu fico preocupado com elas. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. São coisas necessárias, casa, trabalho, família, são coisas importantes, mas em primeiro lugar eu tenho que buscar o reino de Deus. E aí quando os oficiais mandam esses homens voltarem, isso não é uma folguinha para eles, que legal, isso é uma vergonha para eles, porque eles estão preocupados com essas coisas, e que se está preocupado é melhor não ir à guerra, porque vai atrapalhar. Por isso nós não temos que ter preocupações. Por isso a Bíblia diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Por isso Deus manda você cuidar em primeiro lugar do reino de Deus, e ele cuida das suas necessidades. Quem não tem necessidade com a casa, quem não tem necessidade com a família, quem não tem necessidade com o trabalho, eu não estou dizendo para você abandonar essas coisas, mas estou dizendo para você colocar em primeiro lugar sua confiança em Deus, e buscar em primeiro lugar os interesses de Deus, e aí ele vai cuidar dessas coisas, porque uma coisa também curiosa aqui, é que Deus iria dar a vitória, concorda? Tem dúvida que Deus ia dar a vitória a Israel, como sempre deu? Tem dúvida que Deus vai dar vitória a você como igreja? Não tenho dúvidas que a vitória virá. Mas há uma coisa importante, quando os oficiais dizem para aqueles que estão aí com casa, com vinha, com mulher, eles dizem assim, olha, melhor voltar, porque pode acontecer de vocês morrerem na batalha. Veja, Israel ganhou muitas batalhas, e tomou muitas terras, e destruiu muitos povos. Mas eu te pergunto, nenhum israelita morreu nessas guerras todas? O que você acha? Morreu, gente. Mesmo quando a guerra é de Deus e Deus dá a vitória, há gente que morre na guerra. A guerra sempre tem riscos, sempre tem perigos. Eu não estou dizendo que não há riscos. Eu só estou dizendo que você não pode ter medo. Risco existe. Se você quer uma vida isenta de risco, sei lá, não tem solução, se tranca num cofre. Né? O que você quer? Se faz um cofre, e mesmo assim é capaz de... Né? Tem certas bombas que destroem certos cofres, né? Então, mesmo assim, tem risco. Não existe vida isenta de risco. Há risco em viver. Há risco em estar aqui, há risco em estar em qualquer lugar. Todo lugar tem risco. Qual é o lugar seguro que existe? A minha casa. Alguém invade a sua casa. A rua não é segura, nada é seguro. Em tudo há risco. E há mortes nas guerras e nas batalhas. Mas o que Deus está dizendo, eu repito, não tenha medo. Você vai ver gente morrer do seu lado. E talvez uma das coisas que mais dê medo seja isso, né? Você está lá na batalha, está até ganhando a guerra, mas o cara do teu lado leva um tiro na testa. E aí? Dá medo? Passou raspando em você, pegou nele. Você vai ver gente morrendo do teu lado. Quem não foi à guerra e não viu alguém morrendo ao seu lado? Todo mundo que foi à guerra viu alguém morrendo ao seu lado. Embora a guerra possa ter sido vencida. Mas existem riscos na guerra, irmãos. Mesmo quando Deus está conosco. Deus não nos promete uma vida isenta de riscos. Mas Ele ordena que a gente não tenha medo. Sabe por quê? Porque ainda que eu morra, eu viverei. Ainda que eu esteja morto, eu viverei. Então não temo nem a morte, é o que Deus está dizendo para você. Não tema nem a morte. Existe risco? Sim, existe.
Mas eu não posso ficar preso às minhas preocupações, à minha vidinha, ao medo de não arriscar, ao medo de não tentar, ao medo de não fazer, ao medo que me faz recuar, não enfrentar o inimigo e deixar de tomar o território que eu deveria tomar para Deus, ou até, quem sabe, para mim mesmo, na tua vida pessoal. Talvez Deus queira te dar mais coisas, mas o teu medo impede de você conquistar essas coisas. A tua falta de risco, né, impede que você receba de Deus coisas maiores. E aí o que nós precisamos é fé e equilíbrio, irmãos, porque o medo é um problema sério. Por isso Deus fala todos esses versículos batendo nessa tecla do medo. E por fim, irmãos, vamos ler o versículo 8. Os oficiais continuam dizendo e falando ao povo: qual homem, agora ele é claro, medroso e de coração tímido. Veja, quem acha que timidez é virtude, timidez não é virtude, timidez é pecado. Dá para entender isso? Timidez é o quê? Só alguns concordam com isso? Timidez é o quê? Pecado. Timidez não é virtude, timidez é pecado, irmãos. Pecado que aprisiona, pecado que impede o que Deus queria fazer. Eu disse já aqui para os irmãos que eu era muito tímido na minha adolescência. Se eu tivesse continuado tímido, eu estaria hoje aqui. E aquilo que Deus já fez através de mim, não teria feito através de mim, teria feito através de outro. Entende isso? Timidez é pecado. E aqui ele está dizendo agora, os oficiais, no seu discurso, explicitamente, agora os medrosos e de coração tímido, eles não podem continuar, eles têm que voltar para casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Sabe o que isso me diz? Que o medo pega. Medo é contagioso, irmãos. Olha para o lado aí, vê se tem um medroso. Se tiver, dá uma afastada dele. Senta na outra cadeira aí, senão vai pegar em você essa doença aí. É melhor andar sozinho do que mal acompanhado, hein, irmão? Se tiver um medroso perto de você, você foge dele, porque isso pega. Os oficiais estão dizendo, a mando de Deus, se tiver um medroso ou tímido, volte para casa para não acontecer que os outros que estão do teu lado acabem ficando com o coração mole igual o teu. Acabem ficando do mesmo jeito. Faz um estrago danado, irmão, um medroso. O medroso põe tudo a perder. Porque o medroso, ele está sempre dizendo que as coisas não vão dar certo. Ele está sempre dizendo que a gente vai perder. Ele está sempre dizendo que o inimigo é grande. Ele nunca diz que Deus é grande, ele diz que o inimigo é grande. Que o obstáculo é grande, que o problema dele é maior, que a doença dele é mais contagiada que a tua, que o problema dele é maior que o teu. O medroso está sempre dizendo isso, é o seu discurso do medroso. É terrível isso, irmão. Leia comigo Números. Números capítulo 13. Ao livro de Números capítulo 13, do versículo 27 em diante. Olha, um maior exemplo do estrago que faz um medroso. Voltaram os espias e relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam a pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, dizendo: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão e toda a congregação, e lhe disse:
tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Veja o estrago que faz um medroso, irmão. E veja, tinham 2 corajosos, Josué e Calebe, que viram a mesma cena, mas a voz de 2 corajosos é sufocada pela voz de 10 medrosos, irmãos. A voz deles foi sufocada. Calebe ainda disse, não, vamos lá, nós vamos ganhar, nós vamos subir, vamos matar, vamos fazer acontecer. Não adiantou. De tal modo os medrosos infamaram a terra, exaltaram o tamanho do inimigo, exaltaram o tamanho do problema, que no capítulo 14 a Bíblia diz que todo o povo chorou. Irmão, perto de medroso tem sempre um chorão. Foge disso, meu irmão. É um problema sério esse medo, porque contamina, porque pega. É melhor ter menos soldados do nosso lado do que ter um medroso junto com você. Por isso que os oficiais disseram, quem está preocupado com a casa, quem está preocupado com a mulher, quem está preocupado com o trabalho, pode voltar. E quem é medroso, declarado, volte também, porque é melhor ir com menos gente do que com uma multidão de medrosos. Vai dar mais trabalho para Deus. É melhor ir com poucos corajosos do que com um bando de covarde. Assim Deus, no mesmo princípio, fez com Gideão. Você lembra do texto de Gideão? Foi o mesmo princípio adotado por Deus, e aqui estava já esse princípio configurado na Bíblia muitos anos antes. Porque atrapalha, contamina. Porque o medroso é pessimista, irmão. Sabia disso? Medroso é pessimista. Medroso vê sempre o pior em tudo. Medroso é igual aquele personagem de desenho animado que fala, ó vida, ó azar, vai tudo dar errado, nós vamos morrer tudinho aqui, né? Vai tudo acontecer, tudo que dá errado acontece comigo, né? Aquele cara que fala, a lei de Murphy foi feita para mim, se tem uma chance de dar errado, certamente dará, e comigo. Assim é o medroso, ele é pessimista. Ele acha sempre que o pior vai acontecer, ele acha sempre que não tem jeito para nada. E quando ele vê alguém com fé, ele tenta fazer ainda mais medo nas pessoas. É assim que acontece, irmão. Por isso Deus disse, pode ir embora, pode voltar, não tem jeito. Não tem jeito de você ir com a gente, porque vai dar problema, você vai criar problema. Quanto a gente já deixou de conquistar por causa de um medroso. Eu queria que você agora pensasse na sua vida. Será que já teve isso na tua vida ou o medroso foi você mesmo, né? Você deixou de conquistar muita coisa. Você deixou de fazer muita coisa. Você deixou de desfrutar muita coisa. Porque talvez você seja um grande medroso. Ou porque talvez tenha um grande medroso do teu lado. Que você está querendo ir, mas ele está dizendo, não vai não. Você está querendo avançar e ele está te fazendo recuar. Você está querendo ir mais, ele está fazendo ir para trás. Não é assim que funciona, irmão? E isso é um atraso de vida. É um atraso de vida. Quanto você deixa de conquistar por causa de um medroso? Porque o medroso é sempre pessimista. Ele pensa sempre no pior. Sempre na pior hipótese que ele pensa. Eu queria fazer um parêntese aqui, irmãos. Porque eu não estou falando de irresponsabilidade. Não confunda estas coisas, tá? Há aqui uma coisa que nós não podemos de maneira nenhuma confundir. Medo com prudência, nem coragem com irresponsabilidade. Prudência é muito bom. Ser prudente, fazer as coisas com consciência, não fazer as coisas de maneira irresponsável. Mas há uma linha muito tênue entre a prudência e o medo. De repente você disfarça o teu medo chamando ele de prudência. E de repente você também é o contrário, né? É uma pessoa completamente translocada, que faz tudo, mete os pés pelas mãos e chama a tua coragem, na verdade, ela é uma irresponsabilidade. Você é um irresponsável, mas de repente você diz, não, eu não sou, eu sou corajoso. Equilíbrio é fundamental. Amém, irmãos? Porque Deus é que nos dá a vitória. É Deus que vai nos conduzir.
O que eu não posso fazer é atrapalhar Deus. Eu não posso atrapalhar Deus a agir. E isso nós não podemos fazer. Porque o diabo sempre vai mandar alguém para amedrontar a gente e para fazer a gente parar. Porque ele não quer que a gente avance. Pelo diabo, você nunca teria saído do Egito. Amém, irmãos? Pelo diabo, Israel nunca teria saído do Egito, nunca teria dominado nenhuma daquelas cidades que Deus prometeu. Pelo diabo, você ainda estava no Egito. Pelo diabo, você ainda era um prisioneiro, você ainda era um escravo. Mas você já avançou. Você agora é livre. Você agora está avançando. Mas você acha que ele está satisfeito? Ele sempre vai querer fazer você parar. Ele sempre vai querer colocar um medo no teu coração. Ele sempre vai querer fazer você duvidar. Sempre vai querer fazer você andar para trás. Porque você foi chamado para andar para frente. Amém? Você foi chamado para avançar. Você foi chamado para conquistar. Entendo o que eu estou dizendo. Não estou ensinando teologia da prosperidade, não. Conquistar as coisas no âmbito de Deus, no âmbito espiritual. Você não foi chamado para recuar. Você foi chamado para avançar. É para as coisas que estão adiante de você. Como disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que adiante de mim estão. Prossigo para o prêmio, para o alvo. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Para isso você foi chamado. Então o medo vai tentar de toda maneira te imobilizar. Satanás é aquele que gosta de colocar medo nos corações. E é ele quem levanta medrosos ao nosso lado. Que levanta pessoas que vão infamar aquilo que Deus disse que é bom. Que vão falar mal das coisas que Deus preparou para nós. Então você não pode voltar atrás. Você tem que continuar. Então, meu amado, lance fora o medo, porque senão eu mando você voltar para casa. Amém, irmãos? Ou você joga fora esse medo, ou eu te mando voltar. Igual os oficiais mandaram aquele povo voltar. Você precisa avançar. E é para isso que Deus está te chamando. Se Deus está conosco, o que temer? Se Deus está do teu lado, o que pode dar errado? Fala comigo, irmão. Se Deus está com você, precisa ter medo de alguma coisa? Não precisa ter medo de nada. Há algo a ser conquistado na sua vida? Pensa comigo agora. Ainda há algo para você conquistar na sua vida? Então mande o medo embora. Porque com o medo, você jamais conquistará nada. É claro, irmãos, eu também faço esse parêntese, que todos nós temos um nível de medo. Ninguém aqui vai dizer, eu não tenho medo de nada. Isso é mentira. O ser humano normal tem medo. O ser humano normal tem medo, e o medo, terapeuticamente falando, evita muitos males na nossa vida. Quando você põe o dedo na tomada e vê que dá choque, você não põe mais nada na tomada. Você põe? Não. Você põe a mão no fogo, vê que queima, você fica com medo de pôr a mão no fogo. É ou não é? Se você não tivesse esse medo, você está todo queimado, todo eletrocutado aí por aí. Né? Então tem um nível de medo que é razoável. Mas não é desse medo que eu estou falando. Eu estou falando desse medo que mobiliza, que não deixa você conquistar, que não deixa você avançar. E se há coisas para ser conquistadas, você precisa vencer. Você precisa arrumar e vencer. Mande o medo embora para que você possa vencer. E para terminar, volta lá em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. João nos dá a grande razão para não temermos coisa alguma. 1 João 4, 18 e 19 diz, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. E o amor de Deus, perfeito por você, lança fora todo medo. Você sabe que Deus te ama, então não há por que temer. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o teu bem. Você vai temer o quê, meu irmão? Deus ama você e você ama Ele porque Ele te amou primeiro, sabia disso? Você não decidiu amar primeiro a Deus, foi Deus que te amou primeiro. E é por isso que você ama a Deus. E porque você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Então lança fora todo medo, para que você vença e conquiste aquilo que precisa ser vencido e conquistado na tua vida,
na tua vida material, na tua vida espiritual, em todos os sentidos da tua vida. Jogue fora esse medo que talvez esteja aprisionando você há muito tempo. Amém, irmãos? Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos louvar aquele que é digno de receber o louvor, aquele que nos dá a vitória nas guerras, nas batalhas, nas lutas. A Ele o nosso louvor. Há um louvor que fala do verdadeiro amor, o versículo que nós lemos aqui no final. Você conhece? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? Veja, é o amor de Deus por você que fará com que o medo vá embora da sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Quando tenho medo de fracassar, quando tenho medo de não vencer, quando tenho medo de ser, quando tenho medo de não tentar, quando tenho medo de não romper, quando tenho medo de ser o verdadeiro amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. Verdadeiro amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. Vamos orar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Se você tem um medo que precisa ser lançado fora, eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, no altar do Senhor, lançar o teu medo aqui, depositar aos pés do Senhor. Se há um medo na tua vida, um receio, algo que tenha aprisionado você, vem aqui lançar aos pés do Senhor todo medo. Confia no amor que Deus tem tido por você e lança aos pés dele todo receio, toda dúvida que você tenha, tudo aquilo que está impedindo a sua vitória, impedindo você de avançar nessa caminhada, impedindo você de conquistar, de vencer os inimigos que dia a dia você precisa enfrentar. Manda esse medo embora essa noite, irmão. Manda embora esse medo, porque Deus te ama e Deus está com você. Não há o que temer. Há muito a ser vencido, há muito a ser conquistado, há muita terra para ser tomada, mas o medo está impedindo. E eu quero essa noite junto contigo orar e pedir, Senhor, em nome de Jesus, ajuda os meus irmãos aqui, Pai. Ajuda cada um deles, meu Deus, a mandar embora esse medo que aprisiona o seu coração, a sua mente, que tem atemorizado, que tem feito tremer, que tem, ó Deus, perturbado o coração dos meus irmãos, Pai, a ponto de tirar a paz, a ponto de trazer derrotas, a ponto de dar vitórias ao inimigo das nossas almas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, tira todo o medo do coração deles, Pai. E aos demais da igreja, Senhor, continua fortalecendo, Pai. Continua, meu Deus, revigorando cada irmão diante das lutas e das dificuldades, que o medo não se apodere de nós, diante do inimigo que é maior e mais forte, mais bem preparado, que nós não venhamos a temer, porque o Senhor nos dá a vitória. Que o povo confie no Senhor, que o povo confie na vitória que vem de Deus. Que o povo entregue nas tuas mãos, Senhor, o caminho, entregue a vida, porque o mais o Senhor fará. Que Deus abençoe vocês, que Deus tire todo o medo do coração de vocês, mas vocês precisam fazer a parte de vocês, que é determinar não temer, como Deus ordenou. Não temas, não tremais, porque maior é o que está dentro de vocês do que aquele que está no mundo.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus fortaleça a igreja. Que Deus nos faça conquistar o que precisa ser conquistado. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Quando tenho medo de fracassar, quando tenho medo de não vencer, quando tenho medo de ser, quando tenho medo de Não tentar, quando tenho medo de não romper, quando tenho medo de ser. O verdadeiro amor é aquele que Deus tem por você. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus O te verdadeiro ama. amor lança fora Manda todo embora o medo. medo. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Me ensina a não temer. Verdadeiro amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. O verdadeiro amor, mais uma vez. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. Me ensina a não temer. Aprenda a não temer. Me ensina a não temer. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo amor com que o Senhor tem nos amado, pela tua presença conosco, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Não tenha medo. Amém, irmão? Independente das circunstâncias. Se os carros são muitos, se os cavalos são numerosos, e se o povo e o inimigo é mais abundante, ainda assim, não tenha medo. Amém? Que Deus abençoe você com a palavra.